Oi, eu sou Débora Lopes e você está em Reflexões Matinais. Senta que hoje o papo é muito sério e vai direcionado especialmente para as mulheres, mas eu acredito que muitos homens também podem se beneficiar. Nas últimas semanas, conversando com amigas, conhecidas, ouvi relatos de muitas mulheres que saíram de relações amorosas com menos recursos do que tinham antes. Ou seja, mulheres que saíram de relações mais empobrecidas. Todo mundo que já viveu um rompimento de uma relação amorosa sabe que vivencia uma dor muito profunda, que a gente entende e chama de luto. E muitas vezes essa dor é tão profunda e se transforma até em dores físicas ou se expressa de maneiras físicas que a mulher, visando o seu próprio bem-estar e a sua paz, abre mão de tudo que ela construiu naquela relação para escapar dessa relação, para escapar desse ambiente de desgaste emocional, muitas vezes de violência ou de conflitos prolongados. Além disso, se deparando com um novo momento da vida onde ela vai precisar se reconstruir, entendendo o nível de energia que isso vai demandar dela, essa mulher prefere, mais uma vez, dedicar essa energia a essa reconstrução que a lutar pelos bens ou pelos direitos construídos e adquiridos durante aquela relação. Então, muitos são os motivos legítimos que fazem mulheres todos os dias abrirem mão dos seus direitos e dos seus bens em prol da sua paz depois de um rompimento. A gente entende que isso é também reflexo de um debate de gênero, porque a mulher na sociedade experimenta as relações, experimenta o amor romântico, a construção da família de uma maneira e com um peso muito diferente do homem. Então, quando tudo isso se rompe, a mulher vai correr para se salvar. Ou salvar os filhos, ou salvar parte daquela história, ao passo que o homem vai correr para salvar os bens. Lembram daquela história? Seu apartamento pega fogo, quem você salva primeiro? E isso é uma construção social. Isso faz parte de um debate de gênero. Isso tem a ver com papéis sociais de homens e papéis sociais de mulheres. O que entende-se de uma mulher quando ela rompe uma relação, o que entende-se de um homem quando ele rompe a relação. Esse aqui é um papo que seria muito maior se a gente caminhasse por questões aí em torno do debate de gênero, mas a nossa conversa hoje não vai por esse caminho, tá? Mas eu prometo que eu vou deixar aqui anotado para voltar a esse ponto sobre como homens e mulheres experimentam as relações e os rompimentos dessas relações. Então, a gente está falando aqui sobre por que tantas mulheres saem de relações amorosas com menos recursos do que tinham antes. E aí, iniciei essa conversa falando sobre como muitas vezes buscar a sua paz e sair de um ambiente desgastante para a mulher vai ser mais importante do que lutar pelos seus bens. Mas há também uma outra perspectiva, que é parte dessa construção social que eu acabei de falar, que tem a ver com, muitas vezes, essa mulher olhar para esses bens e não se entender parte importantíssima dessa construção. Porque muitas vezes a contribuição dessa mulher não vai ser reconhecida como riqueza. Quero dar aqui alguns exemplos. Recentemente, a internet, em especial o Instagram, ficou bastante movimentado por conta de alguns vídeos que falavam que o casamento é mais benéfico para o homem do que para a mulher. Parece que recentemente algumas pesquisas saíram nesse sentido, falando que os homens colhem mais benefícios no matrimônio. Por quê? As mulheres vão gerenciar o estresse, vão dar um suporte emocional, vai ser para esse homem ali uma rede de apoio primária e muitas vezes única.
Então, aqui a gente já está falando de algo que não é entendido como riqueza, mas que tem um custo invisível enorme e é uma contribuição gigantesca que as mulheres fazem ao casamento, muitas vezes deixando de lado o cuidado com elas mesmas, para que gerenciem aí todas as questões emocionais, de estresse, de apoio da vida desse homem. A gente poderia também colocar nessa conta uma contribuição que não é reconhecida como riqueza, o trabalho doméstico, que está em grande debate, né? Exatamente porque entende-se hoje que a mulher dedica muito mais tempo para construir esse lar e as boas condições de vivência, de convivência, do que o homem. Dados do IBGE de 2022, por exemplo, trouxeram que mulheres dedicam em torno de 21 horas ao trabalho doméstico e os homens 11 horas, ou seja, as mulheres contribuindo. Olha aí a contribuição que eu tô falando, tá vendo, gente? Mas é uma contribuição reconhecida como riqueza? Não. Mas a mulher contribui o dobro com o trabalho doméstico do que o homem ali na construção daquela relação, na construção daquele lar. E por último, e não menos importante, as questões em torno do cuidado. Quem aqui nunca foi agenda de um homem dentro de uma relação? Quer seja para lembrar o aniversário da mãe, do tio, do avô, quer seja para lembrar o homem de que ele tem que mandar mensagem para alguém da família para manter o vínculo, quer seja para lembrar o homem de que ele tem que marcar aquele médico que é necessário, ou então comprar aquela medicação, a alimentação, o apoio emocional. Quantas mulheres não sustentaram a autoestima e a insegurança de homens, servindo como psicóloga durante horas e horas e horas. E garantindo e sustentando a própria rotina. A gente pode falar também de mulheres que cuidaram de sogras adoecidas para que esse homem pudesse trabalhar. Mulheres que deram suporte durante o luto que esse homem viveu. Quantas de nós não buscamos ajuda terapêutica para nós, para ajudar os homens na relação, porque eles não conseguem buscar ajuda terapêutica para eles? Então, são muitas ações de cuidado. Recentemente, eu trouxe um debate no meu Instagram, inclusive quem não me segue, siga, por favor, que algumas pesquisas também falam, né, sobre muitas vezes, assim que o homem rompe uma relação, ele já corre para a próxima. Porque não conseguindo garantir o seu próprio cuidado, ele busca outra mulher para poder manter esse cuidado. Ou voltam para casa da mãe para buscar o cuidado dela. E aí eles colocam na mãe a responsabilidade de cuidado que ele não consegue ter com ele mesmo. Mais uma vez, a gente está falando aqui de debate de gênero. A gente poderia dizer por que os homens não são ensinados sobre o cuidado com eles, cuidado com o outro desde a infância, tá? Mas esse áudio ensaio aqui especificamente tá tratando sobre as mulheres que saem mais empobrecidas. Então, até aqui, eu tô construindo com vocês um raciocínio de tudo que a mulher investiu nessa relação, que são contribuições importantíssimas, mas que muitas vezes não serão reconhecidas como riquezas e fazem essa mulher pensar que, ao romper aquela relação, ela não tem direito sobre os bens. E mais ainda, fazem esse homem, a família dele, quando essa relação chega ao fim, acreditar também que aquela mulher não tem direito àquele bem, já que ela não trabalhou na mesma intensidade que ele, ou já que ela não dedicou tantas horas de trabalho quanto ele para a construção financeira daquele patrimônio, esquecendo-se de todas essas outras contribuições que eu estou mencionando aqui, que foram totalmente necessárias para permitir a construção desse patrimônio. Aí a relação chega ao fim. A mulher tá sofrendo muito,
Eu nem tô colocando aqui nesse áudio, gente, as dimensões de quando a mulher é mãe, né? Porque senão traria ainda muitas outras camadas. E aí ela tá sofrendo muito, muito com esse rompimento e ela pensa: a minha paz é muito importante. Eu quero apenas reconstruir minha vida, ir embora. Eu não quero nada. Quem nunca ouviu isso, né? Só que, irmã, vem cá, eu quero te falar uma coisa. Se esse homem construiu patrimônio durante essa relação, foi porque você construiu, você criou uma rotina que permitiu isso. Quando você pensa, a minha paz é mais valiosa, você está deixando para trás mais do que a energia que você dedicou a isso. Você está deixando a oportunidade de sair dessa relação com aquilo que vai te garantir melhores condições de reconstrução. O que a gente está vendo são mulheres e mais mulheres saindo das relações, deixando patrimônio e bens para trás, empobrecidas. Então, esse ensaio é para alertar as mulheres que estão me ouvindo, quer as que pretendem sair de uma relação, ou as que estão iniciando uma relação, e já vou falar sobre isso também aqui no fim desse áudio. Para alertar, porque às vezes você está deixando para trás exatamente um patrimônio, um bem, que vai ajudar você a alugar um novo local, não precisando se submeter, às vezes, às condições de pai ou mãe, no caso de voltar a morar na casa deles. Um dinheiro, um bem, um patrimônio que vai ajudar você no momento em que sua renda vai ter uma queda, porque antes a sua renda era uma renda conjunta, agora é uma renda onde você vai precisar dar conta de todas as suas necessidades. Você vai iniciar uma nova etapa da sua vida. E o que você precisa colocar dentro do seu coração é que não tem que ser do zero. Porque você não entrou nessa relação com zero. Ninguém entra em relação nenhuma com zero. Então, se você não entrou em uma relação com zero, por que você está se permitindo sair com zero? Eu sei, eu entendo que dói, que tá doendo, que às vezes você vai ficar depressiva, que você não vai ter ânimo mesmo para dar prosseguimento à divisão dos bens ou correr atrás do que é seu, do que te diz respeito. Mas se você não encontrar algum caminho para não sair dessa relação empobrecida mais tarde, você vai chorar. Mais ainda, você vai sentir um profundo impacto de deixar para trás aquilo que é seu também. Aquilo que te pertence também. Aquilo que você colocou muita energia para construir. Então, quando esse temporal passar e você começar a limpar o que ficou, você vai pensar: poxa, eu deveria ter reunido um pouco a sobra das minhas forças para ter hoje parte do que eu construí comigo. Caminhando para o fim, eu queria fazer ainda 2 observações. Quando você perceber que essa relação chegou ao fim, que não vai haver mais reconciliação, que tudo se esgotou, não deixe para resolver amanhã o que você deve resolver hoje. Quantas são as histórias de pessoas que a gente ouve que não concluiu o divórcio naquele primeiro momento e depois teve que dividir os bens com filhos que o marido teve já na relação seguinte, e aí entrou uma criança na história e esses bens agora, que seriam divididos entre você e ele, agora tem mais gente para dividir. A vida é imprevisível. Quando a gente rompe com o outro, a gente deixa de reconhecer o outro.
O outro, ele vai lutar por aquilo que ele acha que tem direito. E, em alguns momentos, vai lutar pelo que acredita que tem direito, tentando tirar da gente o que a gente tem direito. Quanto mais tempo você deixar isso se estender, às vezes até numa tentativa de, eu preciso de um tempo para respirar, para digerir, de se recompor, numa tentativa de se recompor, mais tempo você vai dar para a vida trazer novos elementos. E, em alguma medida, dificultar ainda mais os processos. Antes de ir para o próximo ponto, eu queria contar uma história bem rápida. Eu converso muito com as mulheres, ouço as histórias, e uma moça tinha terminado uma relação, ela deixou para trás tudo que ela tinha direito, e quando eu perguntei por que ela fez isso, ela disse que era porque o ex-marido ainda continuava arcando ali com as despesas dela, que era um combinado entre eles, um combinado de boca. E aí, eu disse para ela assim, tá, mas quando ele se apaixonar por outra, você acha que ele vai continuar arcando com as suas despesas? E ela regalou os olhos assim para mim, sabe? Gente, a gente precisa abrir um pouco os olhos. Você tem que confiar em você. O outro, hoje, ele pode te amar. Não foi assim no início do casamento? No início da relação, essa pessoa te amava. E depois esse casamento chegou ao fim, essa relação se rompeu. Então você ainda vai acreditar que essa pessoa vai continuar cumprindo um combinado de boca com você? Então, por favor, confie em você. Tome as medidas judiciais necessárias para ter direito àquilo que te cabe, tá? Se você tiver condições financeiras, coloque o quanto antes na mão de um advogado. Para ontem. O advogado vai te ajudar aí a resolver isso o quanto antes. E se você não tiver ajuda financeira, busque redes de apoio. Há redes de apoio, advogadas aí disponíveis para ajudar mulheres. Ou se você não tem informação sobre nada, sempre tem uma amiga perto de você que rompeu uma relação. Então, ela vai poder te indicar algum caminho. Você vai estar sem forças, sem cabeça, sem foco, sem concentração. Mas você tem gente ao seu lado que pode, de alguma maneira, clarear o seu caminho. E agora é uma observação que depois vai ter que virar o ensaio inteiro. Em algum momento desse ensaio, eu falei que essa conversa também servia para as mulheres que estão na relação, estão felizes, não só para aquelas que já romperam, né? A gente está falando sobre mulheres que saem empobrecidas das relações. Então, uma das maneiras de você garantir o que vai ser o futuro, independente do que ele seja... mas eu vou morrer do lado desse homem. Tá bom, ótimo. Se você acredita no felizes para sempre, tá tudo bem. Mas eu vou romper amanhã. Não importa o que você acha que vai ser o seu futuro. Tome medidas hoje para não sair empobrecida amanhã. Mas que tipo de medidas? Você precisa ter consciência do patrimônio dessa família. É o que foi construído? Comprou um carro? Comprou uma casa? Essa casa custa quanto? Esse carro custa quanto? Quanto tem de móveis dentro dessa casa? Quanto de dinheiro está sendo colocado nas contas? A pessoa faz investimentos financeiros? De quanto? A pessoa investe o seu dinheiro também? Por que você não está investindo o seu dinheiro e construindo hoje já conhecimentos que você vai precisar no futuro, caso essa pessoa não esteja mais do seu lado? Ou você sabe pelo menos acessar uma conta de luz, uma conta de água, ou é tudo o outro que faz e você não tem menor noção por onde começa? Se a pessoa morre amanhã, você tem as senhas da água, da luz, das contas bancárias? Você sabe onde essa pessoa deixa anotado?
Então, são muitas as providências que você pode tomar hoje, visando o seu futuro amanhã, independente do que esse futuro vai ser. É muito importante, e eu sei que as mulheres são sobrecarregadas, né? E isso não é à toa. Por que a gente está sendo sobrecarregada sempre com cuidado doméstico, e com os filhos, e com a família, e com lá, e os homens com dinheiro? Isso não é à toa, minha gente. Vamos abrir os olhos. A gente precisa, em alguma medida, equilibrar esse jogo. Precisa tomar, sim, pé do que está sendo feito financeiramente. O que está sendo feito desse dinheiro? E outra, tenha total gestão sobre o seu dinheiro. Conheço histórias de mulheres que trabalham, o dinheiro vai direto para a conta do marido. Tenha gestão sobre o seu dinheiro. Você é uma pessoa emancipada, ou deveria ser, né? O casamento não tirou de você a autonomia que você deveria ter sobre você mesma. Porque depois também, às vezes a gente entra numas conversas do eu não sabia. Mas em algum momento você tentou saber? Então já tome medidas hoje para entender financeiramente o que está acontecendo com essa família, qual é o caminho financeiro dessa relação. Entenda, para além do cuidado doméstico, do lar, dos afazeres, onde está esse dinheiro, o que está sendo feito com esse dinheiro, tudo que você puder. Pergunte, tem mulher que tem medo de perguntar ao marido para onde está indo o dinheiro. Assim, beira a gente enlouquecer, com todo respeito. Mas como assim você está construindo um patrimônio e você tem vergonha de perguntar ao seu marido aonde que ele está investindo esse dinheiro? Enfim, já falei um monte, esse é o maior áudio aí do Reflexões Matinais. Não tinha o que fazer, era muita coisa para falar, inclusive muitos desdobramentos virão depois. Espero que o áudio ajude em alguma medida para alertar mulheres. E lá no início eu falei também sobre os homens, porque os homens, olha eu já me estendendo, os homens, eles têm essa concepção patriarcal de que eles construíram o patrimônio da família. Então, a mulher que quer parte desse patrimônio é uma interesseira, porque ela não trabalhou tanto quanto ele. Então, vai um recado aí para você. Se você ouviu esse áudio todo, né? Você já sabe que o tempo de trabalho, energia de trabalho que você colocou na construção desse patrimônio só foi possível porque tinha alguém fazendo sua comida, lavando sua roupa, ouvindo você falar 5 horas sobre os seus problemas de trabalho. Então, essa pessoa não é interesseira, não. Essa pessoa construiu o patrimônio junto com você, tá? Então, um beijo, até depois. Manda para todo mundo esse áudio aí. Vocês ouviram aqui ao longo do áudio alguns barulhos. Barulho da cadeira, porque eu fico me movimentando enquanto eu falo. Barulho das folhas com o meu roteiro, tá? Eu batendo a mão assim, normal. São barulhos aqui do momento de colocar para fora os pensamentos, tá? Um beijo!